E olha o que diz Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei. Quando é que Jesus veio à Terra? Então, irmão, você que perdeu o fio da meada, só vou dar 5 minutos de introdução aqui. Primeiro, eu estou dizendo que Deus não nos fez para ir morar no céu, né? Deus nos fez para governar a terra. Então, a base são textos bíblicos. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Façamos o homem conforme a nossa imagem, semelhança e domine sobre os peixes, sobre os répteis, sobre as aves, sobre tudo que há na terra. Deus criou o homem para dominar. Isaías 45, o profeta diz que Deus não criou a terra vazia para o caos, mas Deus criou a terra para ser habitada. Deus criou os céus e a terra e não criou a terra para o caos, mas para ela ser habitada. Salmo 115, verso 15. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Meu Deus. Tremendo, né, irmãos? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A terra é para ser governada. E aí eu expliquei o propósito da igreja, né? A igreja, ela é o governo de Deus, ela é a agência do reino de Deus na terra. E a igreja, quando ela foi estabelecida para governar. Jesus disse em Mateus 16, 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Olha o poder da igreja. E o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. A igreja tem as chaves. Veja que está no plural. A igreja tem as chaves do reino dos céus. Em resumo, Mateus 16, 18, Jesus está dizendo, eu vou tirar pessoas do mundo, de todos os povos, tribos, línguas e nações, e eu darei o poder do reino dos céus a essas pessoas. E o que elas ligarem no céu será ligado na terra, e o que elas desligarem na terra será desligada no céu. Aí nós explicamos o propósito do Pai Nosso, como a irmã Nívia está lembrando aqui dentro desse princípio, porque o Pai Nosso é uma oração tremenda. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, venha a nós, não é nós vamos, venha a nós o teu reino. Olha que coisa tremenda, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas veja que a oração modelo que Jesus ensinou, venha o teu reino. Por quê? Porque a igreja, olha só, a igreja, ela traz o governo de Deus sobre a terra. E eu expliquei, Deus não nos criou para ir para o céu dentro de dois princípios. Primeiro, se Deus quisesse que você fosse para o céu, ele não te curaria das tuas enfermidades. Por que curar se eu quero você perto de mim? Então era melhor que você morresse logo. Mas veja que Deus manifestou na terra agentes de cura para que você governe, para que você viva, para que você domine. João 10:10, embaixo desse princípio, deve ser meditado. Porque lá está dizendo, o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Existem muitas interpretações de João 10:10, alguns dizem que não tem nada a ver com o diabo, outros dizem, mas a função do diabo é matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância.
E tem muita gente que acha que vida abundante é no céu. Irmão, no céu tudo é abundante. A vida abundante que Jesus está dizendo é na terra, porque se o diabo mata, rouba e destrói, e eu tenho vida abundante, ele não tem poder de morte, de destruição e de roubar. A vida abundante de João 10:10 não é céu, é terra. É terra. E aí eu pergunto para você, a questão, veja que é tão lógico esse princípio, que se Jesus ou Deus, o céu, quisesse que você morresse para morar no céu, ele não precisaria ressuscitar o teu corpo. O corpo, meu irmão, ele vai passar, como eu preguei domingo passado, pela glorificação. Glorificação. Então, veja bem, isso que é mortal vai se revestir de imortalidade. Então, nós receberemos um corpo glorificado. Com qual propósito? Governar sobre a terra. É por isso que você não vai ficar no céu. Não vai ficar no céu. Jesus vai descer conosco na batalha do Armagedon. E aí a base é Salmo 2:9 e Apocalipse 12:5. No Salmo 2, versos 7, 8 e 9, o Senhor diz: pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. É Cristo. O governo de todas as nações do mundo vai ser de Cristo. De Cristo. E olha que coisa tremenda. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. E tu as regerás com vara de ferro. Todos os domínios do mundo serão governados por Cristo por 1000 anos. Por quê? Porque o princípio de Gênesis 1:26 vai se manifestar na plenitude no milênio. No milênio. No milênio. Apocalipse 12:5. Ele vai reger todas as nações com vara de ferro. Todos os domínios do mundo serão de Cristo. Então é por isso que ele não nos criou para vivermos no céu. Parece loucura isso, né? Ele nos criou para governar sobre a terra. Ele estendeu o seu reino para a terra, para colocou eu e você. Aí o salmista vai declarar que o homem é a coroa da criação de Deus. Agora veja que sexta-feira, irmãos, sexta-feira eu falei sobre um princípio fortíssimo. Eu não sei se o irmão Miro já cortou essas lives, as pregações, mas a gente vai liberar isso para você, só as pregações. O governo da terra. Porque Satanás se acha o dono da terra. E aí vem a questão de Jó, eu expliquei sobre esse princípio de rodear a terra e passear por ela. O Satanás se achava dono da terra. E Deus vai dizer para Satanás: visse tu meu servo Jó. E existe um princípio no visse tu meu servo Jó. Homem íntegro, fiel, se desvia do mal. Deus estava dizendo para Satanás. Porque quando o diabo diz, Satanás diz, rodear a terra e passear por ela, ele estava dizendo para Deus: a terra é minha e os homens são meus porque pecaram. Aí Deus diz assim: visse tu meu servo Jó? Sabe o que Deus estava dizendo? Enquanto tiver um homem me adorando na terra, o governo da terra é meu. É por isso, irmãos, que o diabo odeia a Bíblia. Se a Bíblia fosse lixo, como esse satanista está dizendo que eu mostrei aqui, por que eles precisam queimar ela? Por que ela é proibida em vários países? Porque a Bíblia é a fonte do governo e do reino de Deus. E eu preguei na sexta-feira que o maligno vem e rouba, Satanás rouba a palavra do reino. Ele não quer que você conheça o poder do governo dos filhos. Ele não quer que você tenha entendimento sobre o governo.
sobre o reino de Deus. Então entenda, enquanto tiver um homem só adorando a Deus aqui na terra, o governo da terra é de Deus, porque Satanás não tem a totalidade. E é por isso que ele é obcecado pelo totalitarismo. É por isso que os donos do mundo, que se declaram dono do mundo, que não são dono de nada, porque dono de tudo é Deus. Mas agora veja bem, os senhores do mundo que trabalham pelo espírito anticristo para dar o governo do mundo ao diabo, eles nunca vão ter a totalidade, mas eles são obcecados pelo totalitarismo. Totalitarismo, eles querem o governo. Eles não querem dinheiro, porque todo o dinheiro do mundo já está na mão deles. Eles querem controlar e dominar todo mundo. Eles querem chegar ao ponto, através da tecnologia quântica, de saber o que você pensa. E, infelizmente, isso já está acontecendo. Previsão diante da tua personalidade, diante do teu avatar. A inteligência, a tecnologia quântica já consegue prever os teus pensamentos. Só para você entender, a inteligência artificial, ouvindo uma pessoa por 15 segundos, ele vê pela voz se a pessoa tem diabetes. Eu ia postar essa matéria hoje, mas vou falar na terça-feira. 15 segundos, a inteligência ouvindo a voz da pessoa, ela detecta se a pessoa tem diabetes. Então, através de uma previsibilidade do que você posta, do que você curte, do que você conversa, de tudo que você faz na internet, a tecnologia quântica prevê os teus pensamentos. E tem muita gente, meu irmão, que não entende o poder de governo de Deus, de reino de Deus. Porque presta atenção no que eu disse. Olha o que eu disse. Eu disse que enquanto tiver um homem adorando a Deus aqui na terra, o governo da terra é de Deus. O governo da terra pertence a Deus. É por isso que a igreja ela está sendo perseguida. Porque ela é a maior oposição ao governo das trevas. É por isso que a igreja vai ser arrebatada. Porque não tem como o iníquo governar com a igreja aqui. Não tem como o iníquo governar com a igreja de Cristo aqui. Não tem. Agora, irmãos, eu preciso desse entendimento. Que o propósito de Deus na minha existência, ele vai além da minha morte ou do arrebatamento. O propósito de Deus na minha vida, ele é eterno. Eterno. Eu não governo apenas agora. Porque agora eu tenho o governo espiritual. Mas o reino se tornará visível. Nós estamos falando de um rei. E de um reino que hoje é invisível e vai se transformar visível. O projeto de Deus da nossa vida, ela começa no dia em que nós entramos no Evangelho pela cruz. E o projeto de Deus na minha e na tua vida não tem fim. Nós iremos reinar e servir por toda a eternidade. É muito forte isso. Reinar e servir por toda eternidade. E aí, meu irmão, nós precisamos entender a questão que, veja o que Paulo disse aqui. Vindo a plenitude dos tempos, veio Jesus nascido de mulher. Vindo no tempo certo, no momento certo,
Jesus desceu do céu e foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito. Qual é o propósito? Eu li já para vocês Lucas capítulo 1, versículo 31, 32, quando Gabriel anunciou o nascimento de Jesus, olha o que ele diz. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reino não terá. E aí eu volto a perguntar para vocês. Jesus sentou no trono de Davi quando ele veio na terra? Sim ou não? Não. Jesus não sentou no trono de Davi. Então a profecia que Gabriel fez a Maria não se cumpriu. Ela se cumprirá apenas no milênio. Mas qual é o propósito de Cristo vir na plenitude dos tempos, nascido de mulher? O eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e por-lhe-á o nome Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. O Deus conosco. O que ele veio fazer? Ele veio manifestar o poder do reino. E é aqui que entra, meu irmão. Ele veio devolver o que Adão perdeu. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, olha o que a Bíblia diz. Eu vou repetir, Cristo veio devolver o que Adão perdeu. 15, 22 de 1 Coríntios. Porque assim como em Adão todos morremos, assim também todos serão vivificados em Cristo. Jesus veio manifestar o reino. Qual foi a primeira pregação de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele veio manifestar o governo de Deus, o reino de Deus. Agora veja que a primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos. Mateus 4,17, após a tentação. Dali por diante passou a Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que significa arrependimento? Arrependimento é mudança de pensamento. Uma das etimologias da palavra, origem, raízes da palavra arrependimento é: mude teu pensamento, porque agora eu vim implantar um reino sobre a terra. Mudem o pensamento, porque está próximo o reino dos céus. Agora, olha que coisa tremenda. Irmãos, quando nós não governamos, é o ímpio que governa. Quando Deus criou o homem para o governo, ele diz: domine sobre os peixes, sobre as aves e sobre a terra. Domínio sobre o espaço, domínio sobre a terra e domínio sobre o mar. O que todos os países do mundo têm, inclusive o Brasil. Todos os países têm marinha para governar o mar. Tem aeronáutica para governar o espaço. E tem exército para governar a terra. Todos os países do mundo têm governo sobre o espaço, sobre a terra e sobre o mar. Por quê? Porque o diabo pega o princípio bíblico, olha só, e governa sobre o homem, e escraviza o homem para trabalhar para ele. Porque ele se acha dono de tudo.
E agora Jesus veio manifestar o poder do governo sobre o ar, sobre o espaço, sobre o mar e sobre a terra. E é tremendo, porque quando você pega esse que Jesus pregou, e veja que ele por várias vezes falou, o reino dos céus é semelhante. Mas você vai ver Jesus ensinando o governo do homem. E o que Jesus vai ensinar? Quando você pega Jesus na tempestade. E o que Jesus faz sobre os ventos e o mar? Ele manda se aquietar. E o que aconteceu sobre o vento e o mar? Obedeceu. O mar e o vento obedeceu. Por quê? Porque é o domínio sobre o mar, domínio sobre o vento. Jesus, olha só, ele manifestou domínio sobre a matéria. Irmãos, uma das coisas mais absurdas do mundo foi o que Jesus fez com Pedro para pagar imposto. Ele falou, vai lá, pega o peixe, tem o dinheiro na boca do peixe, paga por ti e por mim o imposto. E quando Pedro pescou, o primeiro peixe que ele puxou tinha moeda, como Jesus falou. O que Jesus estava ensinando com isso? Jesus estava ensinando que o homem que crê nele teria domínio sobre o espaço, sobre a terra e sobre o mar. Porque tudo que foi criado está sob o governo do homem e não do diabo. É por isso que o diabo não quer que você conheça o reino. É por isso que o diabo não quer que você tenha entendimento do reino, porque ele não quer que você exerça autoridade sobre as coisas criadas. Agora, olha só, irmãos. Olha o que Jesus diz. E é tremendo o que Jesus diz. Porque Jesus vai dizer que aqueles que creem nele capítulo 14, versículo 12 de João. Olha o que Jesus diz. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. O que Jesus está dizendo? Assim como eu governo sobre o espaço, sobre o mar, sobre a terra, vocês que creem em mim farão tudo o que eu faço, mas vocês vão ter poder de fazer coisas maiores do que eu faço, porque eu vou para o meu Pai. Meu Deus. Eu acredito que tem gente entendendo o que o Senhor está dizendo. Ele nos deu governo. Por quê? Porque o reino de Deus não está fora de nós, meu irmão. O reino de Deus não está nos céus. É chegado o reino. O reino de Deus está entre nós. Venha o teu reino. Pai nosso, oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Aonde está o reino? Jesus disse, o reino de Deus está em vós. E se o reino de Deus está em mim, se eu fui tirado do mundo para servir e adorar e governar com ele, e as portas do inferno não prevalecem contra a minha vida, aquilo que Jesus fez eu faço.
Marcos 16, 16. Estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Governo. Vocês vão expulsar demônios. Vocês vão falar novas línguas. Vocês vão pegar em serpentes. Vocês vão beber coisas mortíferas e nada vos fará dano algum. E vocês imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Governo. 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 Mas o que impede essa geração de viver no reino? Você sabe qual é o maior impedimento do reino de Deus? É a religião. É a religião. Porque as pessoas se sentem elas se sentem parte de uma denominação evangélica. Mas elas não se sentem participantes do reino de Deus. Eu vou repetir. A maioria dos cristãos se acham participantes de uma denominação evangélica. Mas elas não se sentem participantes do reino de Deus. E o reino de Deus é muito maior do que uma religião. A religião ela é muito pequena diante do reino. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Porque tem pessoas que morrem por uma placa de igreja, mas não têm coragem de morrer pelo reino. E é muito diferente você defender uma religião, um costume religioso, do que você defender o reino de Deus. Porque o reino está muito além, meu irmão. Eu vou reinar com Cristo por toda a eternidade. Eu vou governar com Cristo por toda a eternidade. E eu não estou descartando a funcionalidade de uma instituição religiosa, não estou dizendo isso. Porque muitos aqui, o ponto de contato para você entrar no reino foi a instituição religiosa. Mas o problema é que a religião engessa as pessoas. Em vez de liberar as pessoas para manifestar o reino, as religiões põem um monte de empecilhos para as pessoas manifestar o reino. Então é totalmente ao contrário do que muita gente pensa. Tem um monte de gente aqui que vive escravo e mendigando a oração dos outros e não ora. Não conhece o poder que tem de colocar a mão e orar e ver milagres acontecer. Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, irmãos, o grão de mostarda não tem nada a ver com o tamanho. Você sabia disso, que o grão de mostarda não tem nada a ver com o tamanho? O grão de mostarda tem a ver com a firmeza. É difícil quebrar um grão de mostarda. Jesus não estava falando de uma pequena fé, ele estava falando de uma fé que não duvida. De uma fé sem incredulidade, uma fé sem dúvida. Uma fé como um grão de mostarda, uma fé inabalável. Alguns dizem que você pode passar com um trator compressor em cima do grão de mostarda e ela não quebra. É uma semente inabalável. É uma semente indestrutível. É essa fé que não duvida que Jesus estava falando. É uma fé que não tem incredulidade. É uma fé que manifesta o reino. É uma fé que manifesta a grandeza de Deus. É uma fé que traz a existência na terra
sobre coisas que ainda não se materializaram, se manifesta. Se manifesta. E veja que Jesus, ele veio, assim como todos nós morremos em Adão, todos somos vivificados em Cristo. Todos. Todos somos vivificados em Cristo. Jesus disse: se vocês crerem em mim, vocês farão o que eu fiz. E vocês farão obras maiores do que esta. E eu quero, meus irmãos, dizer, nós precisamos, eu concluo aqui. Eu não vou terminar terça-feira, amanhã eu não vou fazer live à noite, mas terça-feira nós vamos continuar. Eu só quero te dizer o seguinte: esse momento que nós estamos vivendo é o momento de manifestarmos o governo de Deus, o reino de Deus. Não é momento de fugir para o meio do mato. Não, irmão, se eu faço parte de um reino, quando você assiste os filmes antigos, os soldados, os generais, daqueles exércitos gigantescos que iam com espada e escudo, e eles morriam pelo seu reino, por defender seu reino. Você está vendo lá em Israel um monte de soldado dentro de Gaza. Você está vendo aqueles soldados cantando louvores e orando a Deus para ir para a batalha. Eles estão lá para morrer pelo governo de Israel. Eles estão defendendo um reino. Eles não estão fugindo, eles não estão com medo. Eles estão indo manifestando o governo de Israel sobre Gaza. Nossos inimigos serão exterminados porque essa terra é terra de Deus. E aí eu e você fazemos parte de um reino. Parte de um governo de Deus. E aí tem muita gente querendo fugir. Tem muita gente desesperada. Que rei que você serve, meu irmão? Por que os americanos não estão com medo dentro dos Estados Unidos? Por que tem um monte de judeu dormindo tranquilamente enquanto está acontecendo um monte de bombardeio em volta da sua casa? Sabe por quê? Sabe por quê? Tem um monte de americano que pode vir, o assomo que vier dorme, porque eles sabem o poder de arma que eles têm. Eles sabem o arsenal de guerra que eles têm. Então, eles não temem, porque eles se acham, os americanos, e como os judeus também, os povos mais poderosos do mundo, indestrutíveis. O povo comprou a ideia, porque eles fazem parte de um governo. E a ideia que foi passada para eles é que a América é a potência mundial. É que todos os super-heróis salvam o mundo. E é como se os Estados Unidos fosse o defensor do mundo. E eles, por serem americanos, são patriotas. E se eles forem convocados para a guerra, eles vão para a batalha, porque eles estão defendendo a nação mais poderosa do mundo. Só que são falíveis, porque são governos humanos. Agora você faz parte de um reino. Quem é teu rei? Qual é o exército que trabalha com você? Quais são as armas de governo que nós temos? A morte é muito pequena diante do reino que você faz. Irmão, veja que nem a morte tem poder sobre nós. A morte não tem poder sobre o salvo, porque se o teu corpo for para uma sepultura, você não morre. Morte é separação eterna de Deus. Morte é para o ímpio. Morte é para quem vive no pecado. Morte é para quem não governa.
Se você morrer, você vai continuar vivendo. E veja que dentro do reino que eu e você fazemos parte, a morte é tão pequena que vai chegar o dia que o Senhor vai te ressuscitar. E o propósito sobre o teu corpo vai ser estabelecido no reino milenial. Isso é tão forte, meu irmão. É tão forte, então quer dizer, eu faço parte de um reino. E eu tenho que estar disposto a morrer por ele. Do que viver aterrorizado com a nova ordem mundial. Meu irmão, quem governa o mundo não são 13 famílias, não é a BlackRock, não é a Vanguardia, não é o Fórum Mundial Econômico. Quem governa o mundo não é a ONU. Quem governa o mundo não é Xi Jinping e Vladimir Putin. Quem está no governo do universo é aquele que criou o universo e estendeu o seu reino sobre a terra. A criatura nunca vai ser maior do que o Criador. O diabo não é nada diante deste governo e desse reino que eu e você fazemos parte. É por isso que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecem sobre o meu governo. Quem vai ter o totalitarismo nessa terra nunca vai ser o anticristo e nem o diabo. Quem terá o totalitarismo vai ser Cristo, que vai reger todas as nações com vara de ferro de dentro de Jerusalém, e eu e você que vamos governar com ele com o corpo glorificado. É simples assim. E aí tem um monte de gente que estão parando de viver, irmão. Sabe por que Deus me deu essa palavra? E eu sei que foi o céu que me deu essa palavra, porque tem muita gente que parou. Você não quer mais conquistar, você não quer mais construir, você não quer mais estudar, você não quer mais trabalhar, porque você acha que é o apocalipse, é o fim do mundo, não devo mais viver, não devo mais comer, não devo mais sonhar. Irmão, pare. Eu quero, meu sonho é ter o filho, tenha o filho. Eu quero construir uma casa, construa a casa. Não pare de produzir e de gerar. Porque quando o Senhor vier, Ele quer nos ver produzindo, granjeando mais talento em vez de enterrar talento. O subir é maravilhoso. Eu quero que Jesus volte agora. Eu não tenho que temer o amanhã, eu tenho que aguardar pronto, mas enquanto eu aguardo, eu continuo vivendo. Eu continuo produzindo. Eu continuo conquistando. Eu continuo abençoando e sendo abençoado. Eu continuo sendo cabeça e não sendo cauda. Quem está comigo é maior do que está no mundo. Quem está comigo é maior do que a nova ordem mundial. Quem está comigo é maior do que os Illuminati. Quem está comigo não tem crise. O governo que eu faço parte nunca entrou em crise. Instituições quebram, o reino de Deus jamais vai quebrar, e tudo que o reino precisa, o céu libera sobre aqueles que estão vivendo no reino. Aleluia. Aleluia. Governe, meu irmão. Governe, porque o princípio é domine, não seja dominado. E a melhor maneira do diabo governar é pelo medo. E eu venho aqui lhe afirmar, se você faz parte desse reino, você não deve temer o amanhã. Aleluia.
Aleluia, eu estou vendo um monte de crente amedrontado. É a terceira guerra mundial. Meu irmão, se tiver uma terceira guerra mundial, o Brasil nem míssil vem sobre o Brasil. Já tem o mapa da guerra, tem aonde os mísseis estão apontados. O solo do Brasil não pode ser atingido por radioatividade, meu irmão. Se tudo que nós estamos vivendo é programado. E aí eu estou vendo um monte de gente apavorada. Quem é o governo que você serve? Quem é que você está servindo? Qual é o governo que você faz parte? Eu tenho dupla cidadania, eu sou brasileiro, mas a minha cidadania é celestial. Eu pertenço ao reino. Eu sou representante do reino. Eu sou embaixador e ministro do reino de Deus. Eu manifesto o reino na terra. Jesus veio nos devolver o que Adão perdeu. Assim como todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, não parem. O céu está conosco. Eu preciso orar por você. Amanhã, 6 horas, eu estou acordado, meu irmão, desde cedo hoje. Mas amanhã nós estamos aqui no 16º dia do jejum. E na terça-feira, meu irmão, na terça-feira, eu vou trabalhar na visão do reino, ascensão de Cristo e o reino após o Pentecostes. A igreja primitiva viveu por um reino. Após a igreja primitiva, que foi a época de Constantino, Satanás tentou dominar o reino. A reforma protestante ressuscitou o reino. E o reino de Deus continua. Porque o reino de Deus é o único que jamais será destruído e abalado. Irmãos, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Aleluia. Não sei se tem alguém para Jesus. Alguém para reconciliar ou se entregar a Jesus. Eu quero orar por você. Diga, eu quero aí. Eu quero. Diga, eu quero. Quero voltar para o reino. Quero entrar no reino. A porta da graça ainda está aberta. Você pode fazer parte desse reino. Você pode entrar nesse reino. Você pode desfrutar desse reino. Esse reino te dá paz. Veja, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é hoje, ele é espiritual, ele é gozo, paz e alegria no espírito. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Ele é tomado à força. Não é por medo. Não é se afastando. É tomado. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero interceder por você que vai governar com Cristo no milênio. Eu quero orar por você que vai reinar com Jesus eternamente, que vai estar com Cristo para todo sempre. Não é por momento, meu irmão, Jesus não nos quer por 1h30, 2 horas dentro de uma igreja. Jesus nos quer por toda a eternidade ao lado dele. Aqui nós estamos entendendo do reino. Dalson Barreto está dizendo, eu quero. Eu vou esperar 1 minuto apenas, meus irmãos, e eu vou orar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar, irmã Igua Rodrigues. Aleluia.
Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua alma. Glória a Jesus. 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 Deixa eu orar por as almas que vão vir ainda e por essa que se está. São duas almas, né? O Dilson e a Ana ou Ama Alves Pereira. Vamos orar. Pai, eu quero colocar essas vidas diante da tua presença. Quero te pedir, Senhor, perdoa os pecados. Escreve o nome delas no livro da vida. E que a presença do teu Espírito venha envolvê-las. Senhor, em nome de Jesus, coloca um cântico novo nos lábios dela e manifesta sobre essas vidas o teu poder. Poder de libertação. Quebra todas as algemas e domínios espirituais. Eu oro pela tua igreja, Senhor. Eu oro pelo teu governo, teu povo. Desperta o teu povo, Senhor. Arranca todo medo. Arranca todo pânico, todo terror, todo pavor. Ó Deus, e manifesta o teu reino sobre nós. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó Deus, em nome de Jesus, eu sei que não vai faltar o pão, a veste, a provisão para aqueles que buscam em primeiro lugar o teu reino e a sua justiça. A tua palavra diz para aqueles que buscam o teu reino e a tua justiça, tudo será acrescentado. Ó Deus, manifesta o teu reino sobre nós e nos usa com poder e autoridade nesses últimos dias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Está aí o projeto Arrependa-se em Assaré, foi feito um ato profético lá, né, pastor? Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E está aí o piso que está sendo feito lá no Rio de Janeiro, para a glória de Deus. E eu quero agradecer a todos que têm contribuído, ajudado, investido no projeto Arrependa-se. Irmão, Deus vai liberar muita gente esse mês, hein? Deus confirmou isso no meu coração hoje. E assim como Deus falou comigo, falou com a missionária Raquel. Quando eu desci hoje, a missionária falou que Deus falou contigo, falou comigo. Deus vai liberar muita coisa nesse propósito de jejum e oração. Vem para debaixo dessa nuvem. Vem para debaixo dessa nuvem. Vem, porque Deus já está operando sinais, prodígios e maravilhas e vai continuar, meu irmão. Já tem uma criança que foi curada, tem portas de emprego abertas, tem muitas famílias que foram reconciliadas. Então, não pare, meu irmão, não pare. Você está debaixo de uma nuvem de autoridade de milagres. Se você não fez nenhum dia de jejum, dorme agora e já coloca o relógio de despertar para as 6 horas da manhã. Nós vamos entrar ao vivo aqui, 6 horas da manhã. E você vai receber uma palavra de Deus e nós vamos orar junto. E o jejum vai até ao meio-dia. Amém? Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Você que não adquiriu o livro Descomplicando o Apocalipse, adquira o livro Descomplicando o Apocalipse. Irmãos, tem muita gente aí que falava com o Guilherme no telefone antigo, o telefone do Guilherme pifou. O telefone do Guilherme pifou. E aí,
Ele só está nesse telefone aqui, ó. Se você quiser adquirir o livro, tudo que você quiser adquirir do Projeto Arrependas, é por esse telefone que o irmão Miros e eu coloquei aí agora. Compre o livro Descomplicando o Apocalipse. Esse livro vai te ensinar sobre as profecias de uma forma clara e nítida. Tem o kit ainda, entre em contato. Eu não anunciei mais o kit de evangelismo, mas ainda tem, irmã Maria. Entre em contato com o Guilherme, que nós enviaremos também o kit, as camisetas, o pendrive e os folhetos por R$350. Amém? Deus abençoe a sua semana e até às 6 horas da manhã, em nome de Jesus. Que o pastor Carlos Cardoso vem anunciar o lançamento do livro Escatologia Descomplicando o Apocalipse. Um livro totalmente didático, com 180 páginas, carregado de conhecimentos proféticos e interpretações escatológicas sobre os últimos dias, e com muitas perguntas para o leitor responder e gravar na memória o que aprendeu com a leitura dessa obra, e com muitas perguntas e respostas sobre os símbolos do Apocalipse. E o leitor irá aprender sobre as escolas de interpretações escatológicas. Um resumo de cada capítulo, com foco nas 21 chagas do Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas.